Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à Escola Dominical neste domingo. Nós hoje estaremos estudando a lição número 11, que trata do tema Pedro, tu me amas? E para estudarmos essa aula, queridos, nós teremos dois objetivos que nós exploraremos aqui. Primeiro deles é refletirmos sobre o caráter e a postura de Pedro, a sua caminhada e transformação pessoal operada pelo poder do Espírito Santo. Também nós destacaremos o imenso amor de Deus e o seu poder transformador sobre cada um de nós. Amém, queridos? Então, para que o Senhor possa nos abençoar nessa aula de hoje, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. A tua palavra é santa. E ela nos edifica, Pai, as nossas vidas, os nossos relacionamentos, o nosso sentimento. Trabalha em nosso coração nesse momento, Pai, assim como o Senhor trabalhou a vida de Pedro, quando esteve tão próximo daquela vida, resgatando-a e restaurando para o Teu reino. Usa-nos através da Tua palavra que nós estudaremos agora na escola dominical. Alcança, Pai, as casas, as famílias, os bairros, as cidades e as nações. Pela Tua palavra e pelo Teu poder, nós te pedimos, ó Deus, Pai amado, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então, queridos, queridas, vamos ler o texto bíblico que vai nos embasar para o estudo de hoje da escola dominical. O texto bíblico está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 até o 19, que nos diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe então: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que a morte como a morte lhe havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe a Pedro: Segue-me. Amém, amados? Glória a Deus pela palavra do Senhor. A palavra é sempre boa e agradável aos nossos corações. Ela nos edifica e nos traz novamente a nossa vida para o prumo, né? Ela torna a nossa vida reta aos caminhos do Senhor. Então, queridos, vamos fazer uma dinâmica aqui para nosso início de conversa. Vamos pensar o seguinte, pensem comigo aqui. Como você era antes de conhecer Jesus e como você é hoje que você conheceu Jesus, né? O que aconteceu nesse meio do caminho, depois que Jesus Cristo mudou o meu viver? Vamos pensar aqui no seguinte: primeiro, como você era, como nós éramos antes. Primeiro, nós éramos irascíveis, preocupados, nervosos, sedentos por conseguir algo novo, diferente da nossa vida por nós mesmos. Nós virávamos com facilidade, as coisas do mundo nos tiravam do equilíbrio, nos deixavam nervosos, preocupados e ansiosos.
Depois que Jesus Cristo entrou na nossa vida, Jesus Cristo mudou o nosso viver e nós passamos por um processo de transformação. Hoje, temos produzido o fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio, onde nós não mais iramos e nos preocupamos e nos desesperamos. A palavra de Deus diz: irai e não pequeis, não deixe a ira se pôr sobre o sol. Não é? Então nós, depois que Jesus Cristo entrou na nossa vida, nós hoje temos os frutos do Espírito, passamos a produzir esse fruto, tendo o domínio próprio e a temperança perante as circunstâncias e as situações. Segundo ponto, nós éramos afoitos em agir, impacientes, ansiosos, antes, quando não conhecíamos a Cristo. Hoje, nós conhecemos a Jesus, Ele nos transformou. Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, nós hoje, através dos frutos do Espírito, temos a paciência, nós ouvimos melhor os irmãos, entendemos, nos colocamos no lugar do outro e nós descansamos no Senhor perante os problemas e perante as circunstâncias. Antes, amados, nós éramos por nós mesmos egoístas, julgando o outro, julgando os nossos irmãos conforme os nossos achismos, conforme nós achávamos que era correta, baseado nos nossos valores e nos valores desse mundo. E depois que Jesus Cristo transformou o meu viver, o nosso viver, nós crescemos e consideramos o outro, o nosso próximo, como a nós mesmos, como Jesus disse, para amarmos o próximo como a ti mesmo. Então nós, depois que Jesus Cristo nos transformou, nós consideramos-nos menores do que os outros. Amém, queridos? Percebe que nós éramos uma pessoa antes de conhecer a Cristo e depois que Cristo entrou na nossa vida, Ele transformou o nosso viver em uma nova e viva e livre criatura para servir o reino de Deus. Retomando aqui o texto bíblico, amados, nós podemos perceber Jesus em um diálogo com Pedro, quando ele questiona Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. Vamos ver aqui o perfil de Pedro. Pedro era o apóstolo do Senhor, conhecido como uma pessoa, naquela época, que era uma pessoa de cabeça quente. Pedro era uma pessoa impulsiva e muito inconstante. Ele sempre se apresentava através de rompantes, ora impulsivo, né? Ora ele queria resolver as coisas do seu jeito, com a força do teu próprio braço, e ora por covardia, né? Um comportamento de covardia. Nós podemos observar esses dois comportamentos quando, por exemplo, ele levantou a espada ali e quis defender Jesus dos soldados, né? Jesus não precisava, Jesus tinha o poder todo, se ele quisesse se defender, ele defenderia. Tanto que ele falou com Pedro: Pedro, não é pela força, e sim pelo poder do Espírito. Pedro também, nesses rompantes que ele tinha, ele negou a Cristo, e negou por 3 vezes ali no palácio, né, quando Jesus estava ali diante das autoridades. No entanto, Pedro foi uma pessoa muito importante, utilizada por Jesus no seu ministério, para a sua obra, para a expansão do reino de Jesus. Jesus escolheu Pedro como ele era, com seus rompantes, nas suas circunstâncias, como ele realmente era. E pela fé, Pedro, veja, por outro lado, Pedro foi o único homem que pela fé andou sobre as águas. Ninguém mais na história do cristianismo nesse mundo andou sobre as águas por si mesmo como Pedro, pela sua fé, né? Pedro também reconheceu a natureza divina de Jesus Cristo, quando Cristo perguntou a eles: aos seus olhos, quem sou eu? Pedro teve a revelação do Espírito Santo ali dizendo que ele era Jesus, era o Cristo, Filho do Deus vivo, reconhecendo a natureza divina presente no nosso Senhor e Salvador através de homem, não é? Só que nesse período, querido, veja que Pedro era uma pessoa inconstante, ele tinha os seus rompantes, mas foi mesmo assim escolhido e pela sua fé demonstrou um comportamento agradável aos olhos de Jesus. Pois bem, nesse período, no ministério de Pedro,
Pedro foi sendo amplamente transformado pelo perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. E através da ação do Espírito Santo, ele ficou cheio do Espírito. E passa então a entender os propósitos do Senhor na vida dele, vindo a cumprir com a vontade de Deus, enfrentando as suas circunstâncias e encontrando ali a disposição para servir a Deus nas mudanças que Deus queria operar no seu caráter, na sua pessoa, em si mesmo, né? Então vejam que após o Pentecostes, que houve ali o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, a primeira pregação de Pedro foram convertidas mais de 3.000 pessoas. Pedro continuou a sua obra, o seu trabalho, o seu ministério, sendo muito e amplamente usado por Deus. Por quê? Porque ele tinha entendido que a graça de Deus é que deveria operar na sua vida, é que o amor de Deus que o envolvia nos seus braços maravilhosos. Então ele se dedicou, teve disposição e passou a ser um instrumento divino sendo usado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo para alcançar a sua missão, que era a missão do Senhor Jesus. Pedro então foi usado grandemente como líder na liderança da igreja, foi usado para pregações e para a operação de muitos milagres. Pedro se tornou, amados, uma pessoa zelosa, cheia de fé e plenamente apto a apacentar as ovelhas de Cristo, como Cristo Jesus o recomendou. Bem, amados queridos, mediante a leitura e os ensinamentos que nós aprendemos com Pedro, nós já podemos destacar alguns pontos importantes aqui para as nossas vidas. Vamos ver. O primeiro ponto: Cristo sempre nos transformará pela graça e perdão. Assim como Jesus transformou e tratou Pedro, um homem antes irado, né, que tinha um comportamento duplo, digamos assim, inconstante, ele nos reconhece melhor do que nós mesmos. Amados, Jesus é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele conhece as nossas mentes. A palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações e nos conhece a nossa alma. Tudo aquilo que nós, muitas vezes, jamais fazemos ideia, o Senhor sabe. E antes mesmo de nós falarmos, Deus sabe o que vai sair da nossa boca. Então, amados, o Senhor conhece plenamente o nosso coração e sabe as nossas intenções. Dessa maneira, Deus está sempre pronto para nos ajudar e nos encaminhar naquilo que é melhor para nós das nossas vidas. No segundo aspecto, que Jesus nos dá um amor verdadeiro e genuíno, que mesmo sabendo que há coisas ruins, mesmo sabendo o pior de cada um de nós, ele nos propõe restauração da nossa alma. Mesmo, por exemplo, Pedro era um homem grotesco, um homem do interior, líder dos pescadores, um homem, né, de modos brutos, mas Jesus o amou profundamente mesmo sendo assim, sabendo que ele poderia ser transformado e restaurado, mesmo nas dúvidas, nas negações. O Senhor poderia tratar aquele caráter. E é isso que Deus faz conosco. Mesmo conhecendo todas as nossas dificuldades, mazelas e problemas, o Senhor trata o nosso caráter. Com grande amor, nos edifica, nos consola, desde que nós nos entreguemos a Ele, nos tornando plenos, restaurando a nossa alma, nos tornando vivos, uma criatura cheia da graça e do Espírito e do perdão de Deus. O que nós precisamos fazer, então, para isso, para reconhecermos, para que o Senhor nos trate? Nós precisamos apenas reconhecer que nós somos criaturas, seres limitados, e nós necessitamos do perdão e da graça de Deus na nossa vida. Amém? Nós precisamos reconhecer e nos apresentar ao Senhor, dizer: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos conforme o teu desejo e a tua graça nas nossas vidas. Traga essa bênção, Senhor, que é o que nós precisamos para termos uma vida plena e genuína na graça do Senhor. O outro ponto aqui, queridos, que nós podemos já trazer à tona, é que somente pela ação de Jesus nós somos
seremos profundamente transformados. Não é pela nossa própria vontade e desejo humano, puramente humano, que nós nos tornaremos uma nova criatura. Porque, como eu já disse, nós já vimos, nós somos limitados, o ser humano é ilimitado em algumas coisas. Mas Jesus não, o Senhor não é, o Senhor é ilimitado do ponto de vista da graça, do perdão, da transformação pessoal. Então é o agir de Deus que em nós nos proporciona novas motivações de vida, reconhecendo que a graça dele e abandonando as motivações desse mundo. Querido, as motivações do mundo só nos levam para as coisas do mundo, enquanto que Deus tem um reino que Ele quer nos dar. E é esse reino que Ele nos chama, é para Ele que Ele nos motiva, para salvar a todas as pessoas, nos tornando cada vez mais imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então, nós somos impelidos, assim como Pedro reconheceu a natureza e o caráter do Deus divino naquele homem que Deus habitava, reconhecemos essa natureza de Deus e pela graça e misericórdia do Senhor, sermos transformados em verdadeiros semelhantes à natureza divina em nós. Então, assim que Deus passa a agir em nós, não é mais nós que tomamos ciência ou decisão das coisas que nós vivemos na vida, mas é o Espírito de Deus em nós que nos dá entendimento e graça para caminharmos, sendo transformados como uma nova e viva pessoa, como Pedro se tornou um novo e vivo homem. Amém? O ponto seguinte aqui que nós aprendemos e podemos trazer à tona nessa lição é o seguinte: quando nos dispusermos, Deus pode nos tornar significativos na sua obra. Por quê, amados? A igreja do Senhor Jesus possui uma missão, que é salvar o mundo, fazendo discípulos e discípulas nos caminhos da missão. Porque através do Evangelho nós recebemos o alimento transformador na nossa alma e nos impele, nos leva a buscar e alcançar novas pessoas para levar esse Deus vivo, essa vida a todas as pessoas ao nosso redor. A principal forma de nós fazermos isso, queridos, é através do amor desinteressado, o amor ágape, que ama apesar das circunstâncias, ama acima de tudo, ama porque Deus nos amou primeiro. Somente esse amor que nós temos quando ele é livre de interesses, de julgamentos, de avaliações humanas, somente esse amor incondicional que nos capacita, tanto homens quanto mulheres, a romperem com as nossas fraquezas humanas, com as nossas debilidades e a romper com os nossos limites, romper com os medos e as circunstâncias que nos prendem a esse mundo, nos liberando para agirmos através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Para todas aquelas pessoas que deixam o Espírito Santo agir, ele rompe esses limites, ele dá um passo além, ele começa a agir no sobrenatural, como foi dito aqui recentemente nos nossos discipulados, né? Ele rompe e passa a agir no sobrenatural, vencendo as barreiras humanas e acabando com a inconstância, com aquelas limitações que Pedro, inclusive, nos mostrou que ele tinha, passando a viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Amém? E nesse sentido, a partir da nossa disponibilidade, como Pedro se disponibilizou a fazer a obra e a seguir os passos do Senhor Jesus, Deus vai nos capacitando paulatinamente para transmitir esse amor a outras pessoas, levando essas pessoas a conhecer o verdadeiro Jesus vivo que é presente nas nossas vidas. Aquele que disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é maravilhoso, amados? Nós termos o amor do Senhor conosco, a presença do Senhor conosco todos os dias da nossa vida, não é? E somos assim transformados pelo Espírito Santo, pelo seu poder, nos capacitando e nos dando autoridade espiritual sobre todas as demais coisas. Passamos a agir pelo Espírito, a tomar as decisões, a pensar, a sentir pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Amém? Amados, amadas,
Baseados nesses pontos aqui que nós já vimos, nós podemos partir para a nossa conclusão da aula de hoje. Vamos observar aqui os pontos. A inconstância da vida de Pedro nos ensina muitas coisas. Ensina que nossos relacionamentos com Deus merecem cuidado, merecem atenção, sempre. Nos mostra que a nossa caminhada com Ele não deve ser motivada pelos nossos próprios sentimentos, pelos nossos próprios achismos, interesses pessoais, mas principalmente, essencialmente, que Deus, nosso Pai, seja o centro das nossas vidas, né? Como nós dissemos recentemente, carregar a cruz afeta lá no nosso eu, no nosso íntimo, no nosso ego, porque nós deixamos nossos desejos, nossas vontades de lado e passamos a entender o que Deus quer de nós, visto que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e nos entregamos nesse processo do agir do Espírito em nossas vidas, gerando as transformações. Então, Deus sendo o centro das nossas vidas, isso só é possível quando nós vivemos por amor, por gratidão, na total dependência, graça e cuidado do nosso Pai Celestial. Nós podemos ver também, amados, que as mudanças operadas em nós são mudanças contínuas. Como nós vimos também, o poder do Evangelho não é um poder mágico que resolve as coisas instantaneamente, né? Como vimos lá na lição sobre o mago Simão. Mas o amor do Senhor é contínuo, é um processo de continuidade, que a cada dia nós vamos subindo um degrau no caminho da graça de Deus, em direção à luz do Senhor que ilumina para todos nós. Cada dia estamos mais perto do Senhor através da presença e do trabalho do Espírito Santo. Então, esse processo de transformação agrada ao Senhor Jesus nas nossas vidas e nos capacita a frutificar do teu reino, ao reino de Deus. Então, a palavra diz que na vida tereis tribulações. Jesus não escondeu esse fato de nós, né? Mas pela graça somos confortados e transformados a cada dia, sendo alvos desse grandioso amor do Senhor e poder que Ele nos faz cada dia mais a imagem e semelhança de Deus, que é aquele, o Senhor Jesus, que nos criou e nos deu a vida. Amados, nós somos criatura de Deus e nós precisamos voltar ao primeiro amor, sermos realmente semelhanças de Cristo como Ele nos criou. E para isso nós precisamos buscar ao Senhor, aceitar que o Espírito Santo nos transforme a cada dia, para que sejamos transformados continuamente na verdadeira imagem e semelhança do Criador. Então, amados, como a história de Pedro nos ensina sobre a conversão. Pense sobre os pontos estudados na aula de hoje, não é? Como essa história da vida de Pedro nos desafia em relação a viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com constância e a plenitude que Deus tem para cada um de nós. Reflita, faça um exercício, busque, converse com o Senhor. Ele certamente vai te ajudar, vai te orientar e vai dar para você todo o discernimento, a graça, a misericórdia e o perdão que Ele tem tanto reservado para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, encerrando então a nossa lição de hoje. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pelos momentos que o Senhor falou conosco aqui durante a escola dominical, através dessa importante lição e testemunho da vida do apóstolo Pedro. Ó Senhor, que nós possamos ser como Pedro, aceitar a transformação, reconhecer a Tua presença em nossas vidas e caminhar contigo, para que sejamos discípulos, dando frutos e produzindo vida em todos aqueles os quais nós podemos alcançar. Que o Teu reino, Senhor Jesus, seja presente na nossa vida. Como o Senhor diz, venha a nós o Teu reino, e que nós possamos, Senhor Jesus, fazer a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Ó Deus, nos alcança com Tua graça e misericórdia e trabalha o nosso coração para que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, nós queremos agradecer você pela Tua presença aqui conosco na Escola Dominical. Pedimos que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que possa a cada dia ser edificado na presença do Senhor.
Nós queremos também pedir, amados, que você entre lá no nossas mídias sociais, no YouTube, no Facebook ou mesmo no Instagram. Quando você entrar, inscreva-se no canal da IMA, Igreja IMA Online, e dê lá a sua inscrição, ative as notificações também e dê o seu joinha. Isso ajudará muito a Igreja IMA a alcançar mais pessoas ao redor da cidade, de onde ela estiver através da internet. Amém, amados? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Tenha uma excelente semana na paz do Senhor. Até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém, amados.